Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Da cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Hebreus capítulo 4, versículos do 1 ao 16. Assim nos diz a palavra de Deus. Portanto, enquanto ainda está em pé a promessa de entrar no repouso de Deus, devemos cuidar para que ninguém de vós falte ao apelo. Pois a nós foi anunciada a boa nova exatamente como aqueles. Mas a eles de nada adiantou a palavra do anúncio. Não se uniram pela fé aos que a ouviram. Nós, porém, que acreditamos, podemos entrar no repouso. Nós, porém, que acreditamos, podemos descansar. Nós, porém, que acreditamos, podemos entrar no repouso do qual ele falou. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso, uma vez que as obras estão terminadas, desde a criação do mundo. De fato, numa passagem da Escritura, a respeito do sétimo dia, ele disse: e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Também diz no texto aqui referido: jamais entrarão no meu repouso. Daí se confirma que alguns entram nesse repouso, enquanto os primeiros que receberam a boa nova não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus marca de novo. Um dia, um hoje, quando fala por meio de Davi, muito tempo depois, no texto que já citamos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes tivesse proporcionado esse repouso, não se falaria mais de outro dia. Portanto, ainda está reservado um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no repouso de Deus, repousou de suas obras como Deus repousou das suas. Esforcemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso, para que ninguém repita o exemplo de desobediência acima referido. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, é uma coisa muito séria essa questão de que nada está nu diante da palavra de Deus. Quantas vezes no momento de oração, sem a gente saber até como rezar por uma causa ou por uma pessoa, ao abrir a palavra de Deus, o Senhor revela o que está acontecendo. Revela. Aconteceu aqui de eu ser convidado para rezar pela mãe de um irmão pela esposa de um irmão de comunidade. E no momento em que eu fui rezar por ela, estendi ali as minhas mãos sobre ela, me veio uma angústia no coração, uma opressão, parece que apertava ali dentro daquela pessoa. Ela estava muito triste porque ela tentava engravidar e ela não conseguia, não é? E no momento em que eu abri a palavra, estava escrito lá na Sagrada Escritura:
Fui eu quem criou a mãe, fui eu quem criou o ventre. Como é que eu poderia fechar um útero? Então a palavra, o Senhor dizia claramente para aquela mulher que aquilo que estava acontecendo não era a vontade dele e que ele não havia fechado o útero dela. Mas ao mesmo tempo uma palavra como essa já cai como uma promessa para aquela mãe que esperava uma gravidez. Porque o Senhor mostrava ali claramente que os seus olhos estavam postos sobre ela e não passou poucos meses, gente. Pouquíssimos meses nós recebemos o anúncio de uma gravidez depois de vários abortos, depois de muitas tentativas em vão de se ter um filho naquela casa, uma criança que nasceu linda, saudável e abriu caminho para outras que vieram. A palavra de Deus é viva e eficaz, poderosa. Eu me lembro de uma outra vez que eu já tinha me determinado a orar mais por algumas causas, algumas questões, do que por outras, né? Em atendimentos de oração, porque até para atender as pessoas, a gente percebe que Deus dá carismas diferentes para os que oram. Não é? Tem pessoas que têm um ministério assim de libertação poderosíssimo. Outras são, Deus lhes dá um ministério de cura interior. E outras Deus dá mais evidência no ministério de cura física. Interessante, né? E são ministérios que se complementam. Então tem pessoas que têm um carisma maravilhoso para orar por gente que vive uma luta contra vício de drogas, de bebidas. É impressionante o que Deus faz através daquele irmão quando ora pelo outro. Agora, quer dizer que a gente só deve orar por situações específicas? Não, nós devemos orar por todos sempre. Mas também não podemos negar que quando tratamos de certas condições, às vezes Deus privilegia a nossa oração, porque escolheu agir na vida do outro por meio de nós naquela matéria. E o contrário também existe. Às vezes a gente percebe que nós não somos chamados por Deus a acompanhar certas situações, certas circunstâncias, certas causas. Eu me lembro que um dia me ligou um senhor, muito grave, muito comedido, porque ele queria sair de centenas de quilômetros para que eu pudesse orar por ele. Eu morava em São Paulo nessa época. Falei, meu Deus, esse homem vai se dar o trabalho de viajar centenas de quilômetros para um atendimento e depois, se acontece aí por alguma razão eu não poder atender, vai ficar chateado comigo, vai ficar frustrado. Tentei desanimá-lo de todos os modos de vir. Depois, enquanto eu falava com ele pelo telefone, eu percebia que ele estava me escondendo o real motivo pelo qual ele queria a oração. E o real motivo era um desses motivos com os quais eu não me identificava para rezar. Seria bom se ele tivesse sido sincero, porque eu poderia encaminhá-lo para a pessoa que poderia atendê-lo ainda melhor. Mas por fim, gente, a situação dele parecia tão angustiante, ele foi tão insistente, eu deixei claro para ele que poderia ser que a minha rotina mudasse e eu não pudesse atendê-lo. E mesmo assim ele quis vir nessa distância toda. Quando chegou o momento da oração, ele não conseguia me contar o motivo pelo qual ele precisava da oração. Dava voltas. A hora que eu abri a Bíblia, a palavra dizia assim: não andeis vagueando pelas ruas, lançando olhares furtivos, e fazia uma descrição que esse homem desabou e começou a chorar. Ele disse: Márcio, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de igreja, mas quando vai caindo a tarde, eu saio pela rua vagueando, em busca de encontrar uma vítima
com a qual eu possa me envolver sexualmente, não importa quem seja. Então eu saio igual esta palavra diz, e chorava, porque ele sabia que não tinha como eu ter consciência com tanta clareza do que ele fazia, ele não tinha me contado. Eu não conhecia esse homem, eu não tinha como ter a mínima ideia. Mas a palavra de Deus, vou repetir para você, é viva, é eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medula. Julga os pensamentos e as intenções do coração. E julgar aqui quer dizer separar. Não é julgar para condenar. A palavra de Deus, ela filtra. Ela põe de um lado o joio e do outro o trigo. Separa os pensamentos inspirados por Deus dos pensamentos humanos e das sementes que Satanás semeia dentro da gente. Porque tem pensamento que está em nós, mas não é nosso e nem de Deus. Tem pensamento que entrou no nosso coração no momento de ódio, no momento de raiva, no momento de rancor. Tem pensamento que entrou em nós por causa das nossas inclinações de buscar prazer a qualquer custo, igual esse moço que eu falei que andava vagueando em busca de um envolvimento qualquer com qualquer pessoa. E nessa hora, o maligno planta ali a semente dele. E a palavra de Deus nos mostra isso que está atormentando você. É de origem diabólica. Eu fui rezar por um casal cujo filho, muito novinho, broncoaspirou o próprio vômito durante a noite. E a criança faleceu. E o pai já não aguentava, não conseguiu fazer a transição da vida de solteiro para a vida de casado. Então, ele mesmo admitia que, estando casado, ainda tinha um ritmo de vida de solteiro. A mãe já sofria com a criança doente, muitas noites sem dormir. E ele foi para uma festa. E ela ficou com o filho. Quando a madrugada avançou, ela, tomada pelo sono, dormiu. No que ela dormiu, a criança sufocou com o próprio vômito. Quando ela chegou, ainda socorreu, mas não deu tempo de... Não conseguiram salvar. A criança morreu. Imagine para esse jovem casal o golpe que foi essa morte, sobretudo dentro disso que eu estou partilhando, dentro desse comportamento que eu estou partilhando com você. É fácil quem está de fora condenar. Mas às vezes a gente entra em certos compromissos muito cedo. E às vezes entra muito imaturo. A gente nunca imagina que a coisa pode se desenrolar desse modo. Sofrimento para aqueles dois, um casal que se ama e que agora tinha entre eles a culpa em relação à morte da criança. A mãe se culpava e culpava o pai. Se culpava porque ela dormiu, tadinha. Quantas noites sem dormir. E aquela noite ela tinha ficado até as 4 da manhã acordada, cuidando. E culpava o pai porque poderia estar em casa e não estava. E o pai se culpava por ter saído e não estar ali para ajudar. Mas ao mesmo tempo culpava a mãe, porque poderia ter cuidado melhor da criança. Era assim que estavam quando eu pude orar por eles, atendê-los. Mas uma das piores coisas que aconteceu foi que essa mãe foi buscar ajuda, orientação espiritual, fora de Deus, fora de Cristo. E uma pessoa completamente equivocada, enganada, porque eu prefiro acreditar que a pessoa que deu essa orientação é uma pessoa enganada do que uma pessoa de tal malignidade.
disse para aquela mãe que a criança morreu porque Deus castigou no bebê os pecados dela. Que a criança morreu para puni-la. E essa mãe agora não tinha paz, não tinha sossego, porque além da culpa do bebezinho que morreu pela falta do cuidado, então ela tinha que lidar com a culpa de ter feito alguma coisa que ela não sabia o que era e que tinha tirado a vida da criança. E ela tomou a decisão de que não teria filhos até descobrir o que era, porque então o próximo que virá morrerá também. Gente, semente do diabo, essa ideia que plantaram dentro dela. Como é que você pode dizer isso, Márcio? Porque tudo que é do diabo produz morte, produz angústia, produz separação, produz divisão. Você conhece a árvore pelos frutos. Eu tenho muita pena de gente que abandona Deus, que abandona Jesus Cristo, para ir atrás dessas promessas fáceis em falsas religiões, que só vão danar com a sua vida. Mas ali ao orar por ela, trazendo a palavra de Deus, a gente vai vendo como a palavra de Deus põe tudo no seu devido lugar. E aí fica claro um pensamento que é diabólico e um pensamento que é de Deus. E outras vezes, até um pensamento que é nem diabólico nem de Deus, mas é pensamento de uma mente confusa. Até isso Deus nos mostra, que nem é o mal, nem é o diabo, é a gente que está confuso, perdido nos nossos próprios pensamentos, nos próprios sentimentos, nas experiências mal interpretadas que nós tivemos. Porque quando a gente não consegue absorver o que a gente viveu, a gente tira conclusões erradas, conclusões equivocadas. Tem muitos que não têm uma vida boa, porque não soube aprender com o próprio passado. A única coisa que tirou do passado foi marcas, foi feridas, foi mágoas, e a mágoa desencaminha a gente. A falta de perdão nos leva para longe de Deus, nos leva sempre ao erro. Mas a palavra de Deus, além de nos iluminar, ela nos cura. Diz aqui, julga os pensamentos e as intenções do coração, e nada pode ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Portanto, enquanto ainda está em pé a promessa de Deus, tem uma promessa que está valendo para mim e para você. Uma promessa de entrar no descanso de Deus. Você precisa descansar. Porque tem o descanso definitivo, que é aquele do qual fala a palavra, que no último dia, quando nós terminarmos a nossa vida terrena, nós vamos entrar na eternidade. Essa palavra fala desse descanso, mas essa palavra também fala de um descanso que só tem quem obedece a Deus, que só tem quem atende ao chamado de Deus, porque Deus nos chama todos os dias. Todos os dias Deus apela para nós. Ainda está em pé a promessa de entrar no repouso de Deus. Então nós devemos cuidar para que ninguém de vós falte ao apelo, porque Deus está nos chamando a descansar pela confiança no que Ele nos orienta. A confiança nos leva a descansar. Quando você confia em alguém, a sua alma repousa, o seu coração repousa. Quando a gente confia, a gente pode dormir. Quem já fez vigília em hospital, quem já fez vigília em UTI, sabe bem do que eu estou falando. A pessoa moribunda ali, doente, você cuidando dela, vigiando. Tem a equipe médica que está cuidando, mas você é da família, você está ali, montando guarda, fazendo vigília, porque a equipe médica tem que cuidar de muitos. Mas você vai para cuidar daquele que é seu.
E se é um marido amado, se é uma esposa muito querida, se é uma mãe que é um tesouro para você, se é seu filho, sua filha, você fica ali o tempo inteiro, você cai da cadeira dormindo, mas você não vai embora. A não ser que chegue alguém que você confie para poder substituir você. Quando chega alguém que você tem confiança, aí você se permite dormir. Aí você se permite descansar. Tem um descanso que você só vai conseguir quando você confiar em Deus. De que Ele está cuidando. O Senhor te chama a descansar. Me chama como, Márcio? Pedindo a você que deposite nele a sua confiança. Confiai a Deus todas as vossas preocupações. Porque Ele tem cuidado de vós, diz São Pedro. Está na Bíblia. Confiai a Deus todas as vossas preocupações. Todas. Preocupação com filho, preocupação com dinheiro, preocupação com doença, preocupação com morte, preocupação com a conversão de alguém, preocupação com o inimigo que fica atacando você, que fica te perseguindo, preocupação com riscos de morte. Confiai a Deus todas as vossas preocupações, porque Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você, mas se você não acredita nisso, você não vai ter sossego, você não vai ter descanso. Aí a palavra continua dizendo: a nós foi anunciada a boa nova, exatamente como foi anunciada para aquele povo que estava atravessando o deserto. De que Deus veio em nosso favor. Que o Senhor se manifestou para nós. Que os males chegarão ao fim. De que Deus tem um repouso para a gente. Foi anunciada àquele povo a boa nova, como é anunciada a nós, e foi anunciada a nós, como foi anunciada àquele povo. Mas para aquela gente que vagava pelo deserto, de nada adiantou a palavra do anúncio. Por que não adiantou de nada? Porque não se uniram pela fé aos que a ouviram. Não deram crédito. E por isso não puderam descansar. Aí diz aqui São Paulo: nós, porém, que acreditamos, podemos entrar no repouso. Nós que acreditamos no quê? Na palavra de Deus. Nós que acreditamos no Senhor e que por isso obedecemos ao Senhor que fala conosco no nosso coração. Porque Deus fala conosco todos os dias. Deixa eu lhe dizer uma coisa olhando aqui nos seus olhos, a você que nos acompanha vendo, e deixa eu falar bem pertinho para você que está só ouvindo, porque você não pode assistir. Deus tem falado com você todos os dias. Tem falado na sua consciência. Tem mostrado para você o que é certo e o que é errado. Tem chamado você a dar um voto de confiança para Ele e a entregar essa situação nas mãos dEle, a sair da vida errada, confiando que Deus vai te conduzir, de maneira que ao abandonar o que você está acostumado, você não caia no vazio. Quanta gente não abandona o erro porque tem medo de cair no vazio, de perder o seu apoio, de perder o seu esteio, de entrar em pânico, de entrar em depressão. A pessoa olha e diz: só isso me resta, como é que eu vou abrir mão disso? Esse é o meu único prazer. Exatamente, é o seu único prazer, porque isso tirou todos os seus outros prazeres. Enquanto você estiver nisso, você vai viver igual um drogado. É só aquele momentinho ali de consolo para uma multidão de dor e sofrimento. Se liberta disso. Confia em Deus. Quanta gente vive em função de um encontro às escondidas.
de um encontro errado com quem não devia, para ter ali um momentinho contaminado de prazer, porque nem aquele prazer é bom, é puro, porque está permeado, sabe, de tensão, de mentira. E por causa daquilo sacrifica-se tudo, sacrifica-se uma vida, sacrifica-se trabalho, sacrifica-se dinheiro, sacrifica-se amigos, sacrifica-se o encontro com a família, com os filhos. Há um certo abandono dos filhos para viver essa mentira. Gente, o diabo faz uma barganha com a gente. Tira tudo que é precioso de nós e nos oferece lixo em troca, isso é lixo. Mas pode ser que a gente se engane e fique assombrado pensando assim, mas se eu abrir mão disso eu não sei o que vai ser da minha vida, porque é o único momento que eu me sinto eu mesmo. Olha, é um engano você pensar assim. E você sabe que Deus já tem falado no seu coração isso. Deus fala na sua consciência. Deus fala na Sagrada Escritura. Nós temos que aprender a dar ouvidos à palavra de Deus, gente. Eu não recalcitro contra a palavra de Deus, não. Porque eu sei que ela me ama. Eu sei que ela quer o meu bem. Todas as vezes que eu fui contra a palavra de Deus, eu tomei ferro. Eu me arrebentei. E olha, eu fui contra. Não é porque os outros viram e ficaram criticando e caindo em cima de mim, não. Não, a vida dá errado. E não é Deus quem faz dar errado. É a gente que recusou que desse certo, quando Ele nos mostrou como e a gente não quis. É preciso dar fé à Sagrada Escritura, porque ela é boa, ela é santa, ela é viva e dá vida, ela é eficaz, ela é poderosa, ela funciona, ela não é feita de promessas vazias. Deus fala conosco no meio de uma pregação. Deus fala com a gente por meio de uma pessoa. Às vezes uma pessoa traz para a gente aquela palavra que ilumina a vida da gente. Às vezes Deus fala com a gente num sonho. Como Deus falava com Dom Bosco nos sonhos, gente. Tem gente que tem esse dom do Espírito Santo, da palavra de ciência, do carisma, do dom de ciência, que se manifesta quando está orando por alguém e às vezes se manifesta em sonho. Você sabe disso porque aquele sonho que você tem se realiza. Aquele sonho que você tem sempre tem uma mensagem que você percebe que é verdadeira. Nós temos que aprender a rezar esses sonhos, porque é Deus falando conosco e Deus fala conosco nos fatos. Olha que interessante, Deus fala conosco nos fatos. Se você percorrer os evangelhos, você vai ver uma coisa muito curiosa. Veja que curioso, Jesus garante que quem obedece entra no céu primeiro. Quem obedece entra no descanso de Deus. Quem obedece descansa. Tem um nível de descanso que nós nunca obteremos sem Deus. Não vai conseguir. Você pode se dopar, enfiar remédio, garganta abaixo, que se o seu coração não repousar em Deus, a sua alma não descansa. Você pode dormir até, mas vai acordar cansado. É pela obediência que a gente entra nos descansos. É pela obediência que Deus nos livra das adversidades que acompanham a desobediência. E Isaías, sabendo disso, Isaías dizia: se fordes dóceis, em nome de Deus, ele dizia. Era uma palavra de Deus para o povo. Se fordes dóceis e obedientes, provareis os melhores frutos da terra. Você ainda não experimentou o que é bom de verdade. Você ainda não experimentou o que é prazer de verdade. Mas se você for dócil a Deus, ao Espírito Santo, e for obediente, Deus vai conduzir você por um caminho que você nunca imaginou. Deus me levou na minha vida por um caminho que eu nunca sonhei para mim. O caminho que eu sonhei para mim era bom. Olha, eu sonhei um caminho para mim
que eu mesmo não estava realizando. Porque eu sonhava desde pequenininho ser médico, como é que eu ia, onde é que eu ia atuar, o bem que eu ia fazer para as pessoas, não é? Esse era o meu sonho. Mas eu, por força ali das circunstâncias, me enveredei, graças a Deus, pelos caminhos da vida militar. E que bom que foi para mim, foi maravilhoso. Não vendo aqueles anos por nada desse mundo, é um tesouro que eu trago. Eu precisava daquela experiência na vida militar e hoje os meus filhos estão lá fazendo carreira. Então, eu tinha sonho de ser médico e não fui. Não sonhei ser militar, mas a minha vida me empurrou para lá. E nunca passou pela minha cabeça seguir o caminho que eu segui. Esse era o sonho de Deus para mim. O Senhor foi me conduzindo à medida em que eu fui obedecendo às inspirações dEle. E eu lhe digo, se eu pudesse voltar atrás e recuperar o meu antigo trabalho ou os meus sonhos, eu nunca faria isso, porque Deus me levou a algo que eu não imaginava e que eu não esperava. Gente, eu jamais teria provado os frutos que eu tenho provado se eu não tivesse tido docilidade e obedecido a Deus. Do ponto de vista material, talvez a minha experiência tenha sido um prejuízo. Mas do ponto de vida afetiva, espiritual, de realização, de trabalho, nunca que o caminho que eu ia fazer me traria o nível de satisfação que eu tenho, os amigos que eu tenho, a boa convivência que eu tenho. Eu não teria me educado para ter a família que eu tenho. Como eu sou grato a Deus e a sua palavra. Olha, às vezes nós não encontramos alívio porque Deus nos chama, como diz aqui a palavra, olha, Ele faz um apelo. Ainda está de pé a promessa de entrar no repouso de Deus. Devemos cuidar para que ninguém de vós falte ao apelo. Apelo é chamado, às vezes nós não temos sossego, não temos alívio, não temos paz, não temos alegria, porque Deus nos chama para um lado e a gente teima em ir para o outro. O que é que acontece quando a gente insiste em fazer o contrário daquilo que Deus nos manda? A gente consegue transformar a própria vida num inferno. É só você observar. Quando Deus nos manda uma coisa e a gente faz diferente, a gente vive revoltado. Aí a gente não quer nem ouvir falar de Bíblia, falar de gente, falar de padre, falar de igreja, falar de pastor. A pessoa tem repulsa àquilo que é próprio do cristianismo. Mas isso não foi da noite para o dia, isso foi aos pouquinhos. Mas começou lá atrás, quando seu coração começou a se desorientar das coisas de Deus. Vive revoltado. Longe de Deus você vive triste, coração pesado, sem paciência com ninguém. Gente, quando nós não temos vida espiritual, nós não temos paciência com ninguém. E a gente se torna uma pessoa insuportável para a gente mesmo. Desobedecer a Deus leva a gente a viver uma vida infernal. E quem acreditando, fugir do sofrimento, faz o contrário daquilo que Deus lhe manda, acaba indo ao encontro daquilo que mais tentava evitar. Vai ao encontro da dor. Quanta gente abandonou as coisas de Deus, pensando que com isso ia conseguir entorpecer a própria dor, evitar a dor, e ao afastar-se de Deus, acabou indo ao encontro da dor. A pessoa que obedece a Deus vai num caminho completamente diferente. Quem obedece a Deus ama a sua família. Quem obedece a Deus não inventa motivos para fugir de casa. É porque o amor acabou. Porque eu tenho um vazio dentro de mim que não se preenche. Eu casei muito cedo, então eu não pude aproveitar a vida de solteiro. Quer aproveitar agora depois de casado? Quer renunciar aos seus filhos? Quer renunciar a um amor verdadeiro em busca de uma fantasia? Você vai descobrir que isso é mentira, isso é ilusão. E quando você estiver todo borrocado, de ter chafurdado nessa lama, talvez a porta tenha fechado, passou a hora do repouso. A promessa não está mais valendo, não está mais aberta.
A promessa de Deus talvez sim, mas a promessa do seu cônjuge talvez não. Quem ama a Deus gosta de ir à missa, gosta de ir rezar, vai se pôr na presença do Senhor, não foge das suas obrigações, não tem medo de admitir os próprios pecados e busca a Deus na oração. A obediência, gente, é uma chave que abre a porta do céu para nós. A obediência abre a porta do céu. A obediência traz a presença dos anjos para junto de nós. A obediência nos leva ao encontro de amigos verdadeiros. É obedecendo a Deus que você vai encontrar tesouros inestimáveis, amigos de verdade. É obedecendo a Deus que a gente vai trazer paz e felicidade para dentro da nossa casa. Mas muito mais do que paz e felicidade, nós vamos trazer salvação para os nossos. Mas a desobediência também é uma chave. E com ela tem gente que solta o inferno em cima de si mesmo. Desobedecendo a Deus, você não vai fazer o mal aos outros, apenas. O maior prejudicado é você mesmo. Não importa se você foi um pecador público, conhecido, julgado, desprezado, não importa se você foi uma prostituta, no momento em que você diz sim para Deus, uma porta se abre, uma vida nova começa para você. Só que a obediência a Deus é um sim que a gente renova todos os dias. Então eu quero convidar você a renovar esse sim agora. A nesse dia de hoje dizer sim, meu Deus, é contigo que eu quero viver este dia. Feche os seus olhos, se você puder, põe a mão sobre o seu peito. Ainda que no começo você tenha dito não para Deus, ainda que quando as pessoas tentavam evangelizar você, isso te dava ojeriza, te dava asco, e você tenha dito comigo nunca. Tudo muda quando você se entrega ao amor de Deus e deixa o Espírito Santo guiar você. Contrariar quem só quer nos ajudar é loucura. Está na hora da gente se deixar ajudar. Abra o seu coração e diga, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu pretendia viver a minha vida sem me abrir à ajuda tua, dos meus irmãos. Mas hoje a grande ajuda que eu preciso, que eu clamo sobre mim, é o teu Espírito Santo. Derrama sobre mim teu Santo Espírito, Senhor. Vamos pedir, vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de vencer aquele espírito de orgulho que faz a gente achar que está sempre certo. Meu irmão, faz tempo que Deus está lhe mostrando o que você deve fazer. Obedeça. Abra a porta do céu na sua casa, na sua vida. Chega de inferno na sua vida. Porque se nós estivermos unidos à vontade de Deus, em todas as nossas tribulações, nós vamos ser as pessoas mais felizes do mundo e nós entraremos no céu. Essas tribulações não vão tirar a nossa paz, não vão tirar o nosso descanso, porque o céu se manifesta onde Deus está. E se você estiver com Deus na sua tribulação, a sua tribulação será cercada de céu. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos a graça de viver essa experiência. Hoje. Muito obrigado, Senhor. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero conhecer teus caminhos.